Boa tarde a todos. É com muita alegria que damos início a mais um dos nossos encontros diários aqui no IDP, no âmbito do nosso grupo de estudos sobre o direito em tempos de pandemia. Temos hoje uma discussão que já veio anteriormente, mas que ela é riquíssima e que cada dia tem mostrado que não se exaure. Acho que, inclusive, quero participar hoje ativamente, porque acho que dilemas têm surgido diariamente no âmbito do direito penal, seja na tratativa da liberdade de opinião, seja na tratativa da liberdade de contratação. Enfim, esse tema do futuro do direito penal após a pandemia, penso que é um dos temas mais relevantes que toca o direito em tempos de pandemia. Mesmo a questão da incitação à invasão de hospital. Enfim, o tema é rico. O tema é rico, a própria eventual utilização indevida ou não do direito penal por parte do Estado, num aumento do poder de império. Enfim, acho que temos muito o que debater na tarde de hoje e não poderemos fazer isso em melhor companhia. Temos aqui hoje na mediação o professor Felipe Carvalho, que já esteve conosco e participa da coordenação desse grupo. Temos a professora Camille, que além de tudo é amiga nossa. Camille, obrigado, sei que você vem aí de longe, vem do frio do sul, obrigado, é alegria enorme te receber. Estendo aqui meu abraço também ao Alexandre, que é seu sócio. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Temos também a professora Ana Elisa Bechara, do Departamento de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Professora, uma alegria enorme contar com a sua presença aqui. Temos o professor Adriano Teixeira, professor da FGV e doutor em Direito, que também dispensa a apresentação, já esteve conosco presencialmente em várias oportunidades no IDP. Uma alegria te rever, Adriano. Fico muito feliz em contar contigo aqui conosco. Temos também o professor Antônio Tovo, que é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Já nos encontramos na advocacia algumas vezes, Antônio. Estou muito feliz também de ter você aqui conosco nesse nosso evento. Teremos também, daqui a pouquinho, vou entrar com um pouquinho de atraso, porque, infelizmente, a agenda profissional acabou atrapalhando um pouco a entrada deles no momento, mas o desembargador e também coordenador desse grupo, o desembargador do TRF da Primeira Região, Ney Belo, deve entrar daqui a pouquinho com a gente, e também o advogado que dispensa a apresentação, professor de todos nós na advocacia e que continua com uma advocacia aguerrida, combativa e sempre com excelência técnica, o professor e amigo Alberto Toron. Enfim, uma discussão bacana, uma discussão interessante, e quero agradecer a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e passar a palavra, então, ao professor Felipe Carvalho para que possamos dar a largada aqui no nosso debate. Obrigado, gente. Bom debate aí para a gente hoje. Obrigado, Rodrigo. De fato, estamos aqui no encontro número 66 do nosso grupo de estudos, e sendo o encontro 66, é claro que a gente já tivemos painéis que trataram do direito penal, do direito processual penal, de aspectos criminológicos, derivados da pandemia, problemas que surgem da pandemia. Debatemos aqui, de cabeça, diria, virtualização de audiências, os problemas de dificuldade de contato com detentos, com clientes, e como que isso reverbera no direito de defesa, problemas de complementação de alguns tipos penais, de normas penais em branco, a questão da migração delitiva, seletividade do direito penal, problemas derivados na verdade, debatendo um pouco o papel dos acordos de colaboração, o papel do consenso no direito penal, enfim, diversos assuntos que emergem do direito penal, do direito processual penal e da criminologia, mas, de fato, o painel de hoje tem um aspecto singular e especial, que é o debate prospectivo do futuro do direito penal. Eu me recordo que talvez no primeiro painel a gente não pensava que o direito penal fosse central nessa crise que nós vivemos, mas, de fato, ele assumiu um protagonismo até pela questão da Covid nos presídios, enfim, e também por essa escalada que nós vemos nos discursos de ódio, como você bem comentou, Rodrigo. Temos muita coisa para comentar e para debater hoje, e temos excelentes convidados para tratar desses temas. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a professora Ana Elisa Bechara, que é professora titular de Direito Penal na USP. Professora, por favor. Boa tarde, é uma alegria participar desse encontro virtual e aprender com colegas que são tão queridos e tão brilhantes. E por isso eu queria agradecer especialmente ao professor Rodrigo, de quem eu sou grande admiradora, e ao próprio IDP pelo convite. Também eu queria saudar muito especialmente os meus colegas, o professor Alberto Toron, que daqui a pouco chega, o professor Adriano Teixeira, o professor Antônio Tovo, assim como os nossos caríssimos mediadores, a professora Camille Eltz e o professor Felipe Carvalho. O tema de hoje é um tema muito provocante, como já adiantou
o professor Felipe, né? Principalmente se a gente considerar que no mundo marcado pela ebulição punitivista, definitivamente não se está em um bom momento para os direitos e garantias fundamentais, né, que são frequentemente tratados como objetos negociáveis. Os tempos são nebulosos e a instabilidade geral parece ainda mais potencializada pela polarização social e por manifestações de intolerância e de irracionalidade, né, que parecem conquistar cada vez mais adeptos. Muito bem, em meio a esse quadro, que já é um quadro problemático, o surgimento e a rápida disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus inaugura uma crise sem precedentes na história, né? Então, hoje, em pleno período de crescimento da curva de contágio da Covid-19, o Brasil sofre com mais de 1.000 mortes diárias, né, além de gravíssimas dificuldades econômicas e sociais causadas pela necessidade de distanciamento social. E são muitas as dúvidas que surgem daí, né? Principalmente por parte dos gestores públicos e dos tomadores de decisão, demandando uma revisão contínua, estratégica, que não raras vezes acaba implicando a tomada de posicionamentos, inclusive conflitantes, né? No universo do direito, preocupa a insegurança jurídica surgida desse caos e as suas consequências específicas para o futuro do direito penal. Isso porque o poder punitivo do Estado sempre tende a buscar, em cenários emergenciais, uma autolegitimação e, consequentemente, uma indevida ampliação sobre as liberdades e garantias individuais, né? E é isso a que nós estamos assistindo nesse momento. Nesse ponto, seriam muitas as abordagens possíveis no nosso diálogo de hoje, né? De um lado, além das dificuldades já amplamente discutidas sobre a pretensão de controle penal da pandemia, por meio de leis penais em branco, né, cuja complementação num cenário de estabilidade ou de instabilidade normativa se mostra absolutamente inviável, né, nós vemos hoje inúmeros projetos de lei, né, propostos recentemente, sem muita reflexão e marcados pelo casuísmo, né, que parece que não ajudarão efetivamente a proteger a saúde pública no futuro. De outro lado, a gente podia tratar dos efeitos da pandemia para análise do direito penal econômico, por exemplo, né? Já visto o cenário catastrófico já vivenciado pelas empresas em geral. Mas, na verdade, o que me preocupa mais em relação ao futuro do direito penal é refletir sobre qual deva ser o seu papel e se nós podemos seguir demandando mais e mais desse instrumento de controle social, como a gente vem fazendo. E sobre essa questão, eu já adianto que, embora o direito penal deva ser sempre considerado no seu papel secundário, a crescente sensação social de insegurança e de impotência que são decorrentes dessa pandemia, somada às dificuldades que tradicionalmente já caracterizam a intervenção punitiva do Estado, tem levado a desdobramentos práticos absolutamente disfuncionais, né? Sem ter como oferecer mais daquilo que é, o direito penal acaba tendo todas as suas mazelas ainda mais expostas, né? Em primeiro lugar, a pandemia deixou muito claro, a meu ver, ou ainda mais claro, que o direito penal não é um meio adequado para induzir políticas públicas. De fato, nós vimos como a intervenção penal se revelou contraproducente para fomentar, por meio da violência do Estado, uma adesão social ao cumprimento das políticas de saúde no combate ao coronavírus. Aliás, nós não podemos deixar de notar que o limitado atendimento das medidas de distanciamento social, na verdade, não tem relação com a maior ou menor intervenção penal, né, mas sim com uma confusão de mensagens transmitidas pelos próprios agentes políticos de diferentes esferas, né, mensagens essas que têm gerado uma polarização social e uma desconfiança generalizada. De outra parte, soa paradoxal também que, mesmo após a experiência vivenciada pelo Brasil nas 2 últimas décadas de endurecimento da repressão penal nos casos de corrupção sistêmica, né, nomeadamente o caso Mensalão e Operação Lava Jato, soa paradoxal que nós assistamos a tantos casos de corrupção advindos do afrouxamento das regras de licitação para a compra de materiais e produtos que são indispensáveis para a prevenção e combate à pandemia. Na verdade, essa prática desenfreada de corrupção sistêmica, na atualidade, demonstra que, mais do que ineficaz, a utilização do direito penal como meio de controle social preferencial em matéria de corrupção acaba constituindo uma estratégia política um tanto quanto demagógica, eu diria, né, na medida em que desvia a atenção social da discussão efetiva, né, e o enfrentamento efetivo dos fatores estruturais que permitem a continuidade da prática sistêmica da corrupção no âmbito da administração pública.
Mas o que mais me preocupa é a utilização da pandemia como pretensa justificativa para todo tipo de flexibilização e desrespeito a direitos e garantias fundamentais, né, de um lado. E, de outro lado, preocupa a total desconsideração do cenário de pandemia quando se trata de proteger parcelas particularmente vulneráveis da sociedade. E aqui é importante voltar a um tema que já foi mencionado aqui no início pelo professor Felipe, que é a situação carcerária. Atualmente, no Brasil, nós temos mais de 800 mil pessoas confinadas em celas que são superlotadas, sem ventilação, sem acesso suficiente à água e a itens de higiene, em unidades prisionais, em sua maioria desprovidas de equipes de saúde. Desde a segunda semana de maio, aqui no estado de São Paulo, que é meu estado, a imprensa já noticiava que ao menos 35% das unidades prisionais já contavam com presos infectados pela Covid, ou servidores afastados nessas circunstâncias. E aí, na tentativa de conter o avanço da pandemia no interior dos estabelecimentos prisionais, vários estados brasileiros adotaram medidas duras em detrimento aos direitos dos presos, como a proibição total de visitas, de saídas temporárias. Isso tudo gerou, inclusive, diversas rebeliões, protestos e inclusive, fugas. Porém, essas medidas de restrição, de contato com o mundo externo, se revelaram rapidamente inócuas, na medida em que não houve o controle da inclusão de novos presos, os quais, não sendo testados no momento de ingresso no sistema, acabam sendo aptos a contaminar ainda mais internos e funcionários. É bem verdade que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou a famosa, a elogiada Recomendação 62, em março, no início de março, com orientações importantes para o sistema prisional, como, por exemplo, a reavaliação de todas as prisões provisórias de pessoas que se enquadram nos grupos de risco, de pessoas presas há mais de 90 dias, o respeito da máxima excepcionalidade, para a decretação de novas prisões, a saída antecipada de pessoas do grupo de risco ou que estejam em estabelecimentos superlotados, e ainda a decretação de novas prisões só em casos de crimes com violência ou grave ameaça. Apesar do elogio que se fez a essa recomendação do CNJ, que é uma recomendação voltada a uma racionalização do sistema prisional, não se verificou na prática o bom cumprimento dessas orientações, em boa medida em razão do caráter não vinculante do texto normativo, que é uma recomendação, e em boa medida, fundamentalmente, em razão da edição logo em seguida de uma portaria interministerial, a portaria número 7 do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, com orientações absolutamente divergentes. De uma forma surpreendente e deslocada da realidade, essa portaria interministerial, que regulamenta as formas de controle da pandemia no sistema prisional, estabelece o dever das equipes de administração penitenciária de identificar casos suspeitos de contaminação por meio de profissionais de saúde, o que na prática é sabidamente inexequível. Haja vista que, segundo o próprio CNJ, só 37% dos estabelecimentos prisionais têm módulos de saúde. E, em sua maioria, módulos de saúde fora dos padrões estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. No mesmo sentido, eu diria surreal, essa portaria interministerial estabelece que os casos suspeitos ou confirmados de contaminação devem ser isolados ou, caso seja possível isolamento, devem ser limitados com distância mínima de 2 metros dos demais presos. E aí abro aspas, fazendo-se uso de cortinas ou marcações no chão. Quer dizer, a questão que se põe aqui é como é que eu vou proceder ao distanciamento entre indivíduos em um espaço físico superlotado, que muitas vezes as pessoas dormem amarradas nas próprias celas, ou suspensas no ar. Quer dizer, por falta de espaço no chão. Soa risível essa medida, para dizer o mínimo, para ser gentil. Como se não bastassem essas medidas irracionais estabelecidas, o Departamento Penitenciário Nacional, que é vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, chegou a propor, inclusive, como uma alternativa emergencial de controle da pandemia, a criação de estruturas no estilo container para a prisão de indivíduos pertencentes a grupos de risco aumentado. Não é preciso muito exercício lógico para antever que essa proposta levaria a enormes violações de direitos humanos, com danos irreparáveis, além de promover claramente o aumento do risco de contaminação em massa, por conta da ausência de ventilação e espaço adequados. Não há dúvida que o ambiente prisional favorece o alastramento do vírus, principalmente em razão da persistência
no descumprimento de direitos fundamentais no âmbito do que se chamou o estado de coisas inconstitucional, né, que acaba por tornar o preso no Brasil um não sujeito, uma não pessoa. A gente só não sabe o tamanho atual do problema, né, das contaminações no sistema prisional por conta da subnotificação. Conforme noticiaram o próprio CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, no final de abril, menos de 0,1% da população carcerária tinha sido testada. Então, como afirmaram tanto o CNJ quanto o CNMP, a pandemia não outorga salvo-conduto ao Estado para desrespeitar os direitos dos custodiados, né, submetendo eles a uma situação pior do que aquela que eles já se encontram num sistema reconhecido como inconstitucional. Essas são palavras do próprio CNJ. Então, sob o pretenso argumento de proteção da saúde dos presos no ambiente precário, não é possível a opção pela degradação ainda maior de seus direitos, né, quando houver uma alternativa melhor. E quando tais medidas degradantes não são suficientes para prevenir a contaminação. Então, óbvio, né, isso já foi dito várias vezes, quando não for possível o estabelecimento efetivo de um plano emergencial em saúde pública no âmbito prisional, por falta de condições mínimas para sua implementação, a alternativa mais racional para o enfrentamento da crise só pode ser a de desencarceramento, né, conforme já foi recomendado e já foi adotado por diversos países, exemplo da Itália, do Peru, do Irã, da Turquia, além de alguns estados norte-americanos. Não se trata aqui de invalidar o direito penal e as penas impostas, mas se trata de não deixar morrer, né, no contexto do que já foi anunciado como uma tragédia humanitária sem proporções no sistema prisional. E a recusa em adotar essa solução, simplesmente tampando o sol com a peneira, por meio da mera elaboração de normas que são inexequíveis, mostra, por parte do Estado, uma negligência intolerável em relação à saúde e à própria vida da população carcerária, que é considerada inútil ou indesejável. E aqui nós chegamos ao ponto que eu queria abordar, né? Como é que é possível essa desproteção, essa estabilização desse denominado estado de coisas inconstitucional em plena sociedade democrática? Como é que é possível que a sociedade não se sensibilize com a forma pela qual se dá a intervenção penal na prática? A intervenção essa que atinge seletivamente um público certo, que são os pretos, os pardos e os pobres. Essa situação carcerária caótica que a gente já vivia e vive ainda mais fortemente por conta da pandemia não representa uma disfuncionalidade no sistema. Esse é o sistema. Em outras palavras, a culpa não é do orçamento, da crise econômica, do subdesenvolvimento do Estado ou da pandemia. A culpa é do próprio direito penal, que deliberadamente trata de estabilizar e justificar uma realidade que é arbitrária, que é cruel e que é desumana. E esse não é só um problema do cárcere, mas sim de todo o sistema de justiça criminal, marcado por um racismo estrutural que precisa ser enfrentado. Conforme um advogado famoso e professor universitário norte-americano, Brian Stevenson, tratando da realidade racista no seu país, a herança da desigualdade racial para o direito penal é a presunção de culpa e de periculosidade. E embora a realidade norte-americana seja distinta da nossa brasileira, a desigualdade racial que caracteriza historicamente o Brasil, a partir das suas raízes escravagistas, parece se materializar com especial crueldade por meio do exercício do poder punitivo, nas sucessivas etapas do processo de criminalização secundária, desde as abordagens policiais até a fixação e cumprimento das penas, atingindo especialmente os excluídos de sempre, mencionado já, os pretos, pardos e pobres. É o que a gente pode chamar de um modelo de direito penal de aporofobia, ou seja, um modelo de direito penal de aversão aos pobres e desfavorecidos. Um modelo que criminaliza e pune a pobreza e os já socialmente excluídos, aumentando ainda mais a vulnerabilidade desses grupos. Nesse sentido, chama a atenção o nosso apego dogmático a teorias europeias idealistas, que tem permitido fechar de olhos para uma realidade cruel e seletiva, no caso brasileiro. Justamente por isso, até hoje nós temos assistido a um retumbante fracasso em se reconhecer, discutir e enfrentar as fissuras sociais causadas pelo racismo no Brasil, e especialmente o racismo estrutural do sistema de justiça criminal, o que permite uma perpetuação de mecanismos de controle tais como o próprio encarceramento em massa. Esse mesmo racismo estrutural, capaz de levar à execução sumária de crianças pela polícia em morros cariocas, capaz de levar ao desrespeito de direitos fundamentais de investigados, acusados e condenados, sem qualquer manifestação crítica importante da sociedade brasileira, opera efeitos que são muito perversos no fortalecimento do próprio crime organizado,
né, que nasce e cresce dentro do cárcere, contando hoje com cerca de mais de 800 mil membros. Claro, né, que diante do fenômeno de autogoverno no sistema prisional brasileiro, né, todo interno acaba tendo que se afiliar a alguma facção criminosa para conseguir sobreviver às condições desumanas do cárcere. Não é possível seguir tolerando tudo isso. Né? Voltando ao nosso professor da Universidade de Nova York, o professor Stevenson, né, na sua autobiografia, que se transformou no filme, né, recente, né, o Just Mercy, ele aponta de uma forma muito acertada que o contrário da pobreza não é a riqueza, né? O contrário da pobreza é a justiça. Né? Então, a gente precisa refletir sobre o enorme problema da desigualdade racial no nosso sistema de justiça criminal, né? Suas causas, suas consequências e, principalmente, as políticas legislativas e institucionais para viabilizar mais justiça racial. Então, não adianta simplesmente reagir a uma violência racista, por exemplo, de um policial, né, como se tratasse de um simples ato de desvio de função desse agente, né, desconsiderando todo o funcionamento do sistema que está por trás desse policial. Também não basta mais seguir um simples discurso de conscientização e convencimento dos socialmente privilegiados em relação à existência do racismo estrutural. É necessário agora, para todos nós, como penalistas, agir. Né? E aqui houve uma importante e inusitada influência da pandemia para o futuro do direito penal, uma influência transversa da pandemia para o direito penal. Em pleno contexto de distanciamento social no mundo e nos Estados Unidos, surge o caso George Floyd, né, covardemente morto por um policial branco. Né? E esse evento bastante triste, né, diria intolerável, não foi o primeiro nos Estados Unidos, mas talvez tenha merecido uma maior reação social justamente em razão do cenário tenso causado pela pandemia e pelo distanciamento social, o que gerou o início de diversas manifestações em todo o mundo, né, contra o racismo estrutural naquele contexto. Então, acho que, assim como a gente aproveita influências externas o tempo inteiro, a gente tem que aproveitar esse momento para permitir uma discussão sobre um futuro melhor para o nosso direito penal brasileiro. Né? Talvez a gente deva aproveitar esse momento de crítica e reflexão para repensar o nosso próprio sistema de justiça criminal. Eu diria que é necessário desenhar, né, ou redesenhar um novo marco legislativo e judicial para que o Estado Democrático de Direito brasileiro não só não criminalize o excluído, como também proteja o excluído de ataques que possa sofrer em razão da sua condição. Né? E aí eu estou falando não só dos pretos, dos pardos, mas eu estou falando também dos pobres. Né? Claro que a gente tem que reconhecer, de qualquer forma, o paradoxo de tentar chegar a um sistema penal justo dentro de uma sociedade injusta. Né? Quer dizer, que o sistema seja abstratamente equânime aos olhos técnicos e acadêmicos não impede que ele seja imerso em uma sociedade que mantém vícios sérios de injustiça e que não consegue erradicar esses vícios nas mais diversas esferas, como a esfera econômica, de saúde e de educação. Né? Mas, justamente em razão da presença desses tantos fatores, que o direito penal não pode servir como instrumento político de justificação de um poder arbitrário. Né? O direito penal tem que servir muito mais como ferramenta crítica fundamental a serviço dos cidadãos e da sua liberdade. Portanto, retomando aquela frase famosa, né, segundo a qual, e concluo, o desenvolvimento social dos povos é demonstrado pela forma como eles reagem frente ao delito e tratam o delinquente, a grande lição da pandemia para o futuro do direito penal, como eu vejo, né, é pensar como a gente deve reduzir o papel da intervenção penal, para que ela possa servir para alguma coisa. Né? Da forma como ela é usada, ela não serve a ninguém, né? É só uma violência irracional. Né? Claro que isso significa um desapego do sistema penal no sentido de punição, isso significa uma busca sempre que possível por algo melhor do que o direito penal. Isso significa também tornar a sociedade, ou considerar a sociedade na sua realidade desigual. Né? Claro que isso implica mudar todo o sistema penal, cuja coluna vertebral ainda é a prisão, né? E passar o sistema penal a enxergar o sistema penal não só como um instrumento de defesa social, no sentido eficientista, mas antes como um instrumento de defesa do indivíduo e de seus direitos fundamentais, a começar pela liberdade. E esse é o maior desafio do direito penal contemporâneo e do direito penal do futuro, né? Voltar-se à liberdade do indivíduo.
Eu queria agradecer uma vez mais o convite, eram essas minhas considerações. Obrigada. Professora Ana, estamos muito contentes e gostamos muito dessa intervenção, que foi realmente um panorama de muita racionalidade, mas que traz também a angústia de quem estuda o direito penal e quem vê a legitimidade no direito penal enquanto instrumento de intervenção mínima, enquanto um instrumento que serve para limitar o poder punitivo. E enquanto falavas, trouxe os dados e a recomendação do CNJ, que sexta-feira agora ela foi prorrogada por mais 90 dias, e as estatísticas que foram trazidas são as piores. Então, assim, se o panorama, o termômetro do que vivemos na pandemia é o que vai acontecer com o direito penal, então o diagnóstico é terrível. Né? Terrível porque apenas 4,8% dos presos foram liberados nesse período de pandemia. Nós verificamos decisões em que desembargadores desafiam a lógica, desafiam a vida e um deboche, como não poderia pegar Covid quem estava no espaço, ou então de que na cadeia os presos estão mais protegidos do que se soltos nas suas comunidades carentes, né? Então, esse retrato é muito ruim para o direito penal, e aqui todos, vejo aqui o professor Ney Belo, que já entrou aqui na nossa conversa, e se coloca muito essa questão também do racismo, essa falta de sensibilidade, falta de empatia que se tem na sociedade, e o que hoje se destaca muito, os crimes de ódio. Né? Quando temos ódio, não há razão. Né? E aí o Estado deixa de ser um Estado de direito, vira um Estado de polícia. E aí todas as garantias e o direito penal mínimo passa a ser um direito penal de intervenção máxima. E talvez esse seja o sentido desse discurso aqui, dessa conversa que nós vamos ter hoje, que vamos aprender muito, talvez resgatar as raízes de um direito penal minimalista, de última ratio, tendo como sempre a legitimidade enquanto tutela de interesses juridicamente protegidos, como diria von List. Né? Essa é a razão de ser do direito penal. O direito penal existe, mas ele não pode ser um instrumento para oprimir ainda mais, para causar maior desigualdade. Né? Então, esses dados que colocaste são interessantes, e nós, vocês, como professores e comunicadores, de alguma forma ensinam aos seus alunos essa semente crítica, né? Porque quando nós aqui, que temos uma formação humanista, lemos que a taxa de encarceramento no país aumenta, de acordo com os últimos dados do DEPEN, em 3,89%, e quando nós temos um presidente da República que, ao ler esta informação, diz menos 3,9% de bandidos nas ruas. Então, nós estamos vivendo uma situação de extrema polaridade, e talvez esses discursos aqui sejam importantes, essas falas, para que possam conscientizar os outros ao nos ouvirem, né? Então, eu aproveito e passo a palavra para quem eu também tenho muita admiração, que é o professor Adriano Teixeira, um estudioso do direito penal, estudou há muito tempo na Alemanha e atualmente é professor na GV Direito em São Paulo, e já tinha um trabalho muito interessante no mestrado, quando desenvolvia a questão da pena, né, de como eu aplico uma pena arraigada na legalidade, arraigada na proporcionalidade. E hoje em dia, né, encontramos um direito penal que pune pela exemplaridade. Quanto maior a sentença de um determinado magistrado, maior o aplauso, né? Então, acho que o direito penal pode ser melhor se tivermos, de alguma forma, uma forma de controlar esses espaços de poder. Então, eu passo a palavra para o professor Adriano para a sua intervenção.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, Camille, pelas palavras e pela introdução. Agradeço imensamente o convite do IDP aqui, ao Rodrigo Modrovic, ao Felipe Carvalho. É um prazer voltar ao IDP duplamente, né? Estive lá ano passado, mas estava há 2 horas dando aula, né? Em sala de aula, digamos assim. Cumprimento também a professora Anelisa Bechara, quem eu reencontro aqui virtualmente. Dividimos uma banca tem pouco tempo. Cumprimento também o doutor Antônio Turbo e, finalmente, o doutor desembargador, professor Ney Belo, a quem tive o prazer de conhecer também ano passado. É um prazer enorme estar na companhia de todos vocês e espero aí a chegada do doutor Toron. Bom, eu, na minha fala, eu vou mudar um pouquinho a perspectiva, né? Eu acho, para a gente ter um debate bastante amplo, né? Vou falar um pouco mais sobre as questões de direito material que surgem nesse momento de pandemia e que, na verdade, vão permanecer, né? A gente está falando do futuro do direito penal e, de um lado, nós temos questões, né, de direito material ligadas à pandemia, né, como questão bastante delicada, né, que toca os médicos, de escolha entre vidas, né, colisão de deveres, que é um problema bastante delicado, ao problema do artigo da indeterminação de vários tipos penais, né, que seriam aplicáveis nesse momento, como o artigo 268 do Código Penal. E também temos questões que não são materialmente ligadas à pandemia, mas estão temporalmente, ou seja, elas terão de ser necessariamente resolvidas após a pandemia, né? E entre essas questões se incluem todos os problemas, né, da lei anticrime, né, do pacote anticrime, né, que será aplicado, já está sendo aplicado e será aplicado no futuro, né? Eu menciono aqui algumas, como algumas perplexidades, né? Por exemplo, a inexistência de regras de transição, né, da ação privada, da nova ação privada no estelionato, né, da necessidade de representação do ofendido, que causa vários problemas, né, de transição. Questões, por exemplo, de várias questões de retroatividade das disposições da lei anticrime, mas eu cito uma aqui que é um tema também por si só, a retroatividade, por exemplo, das novas regras de confisco alargado, né? Será que essas regras elas podem ser aplicadas a crimes praticados antes da lei? Né? Qual que é a natureza dessas regras? É direito penal, direito penal material, direito processual, etc. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre um outro tema que está, de certa forma, agora mais começando a ser discutido, que eu acho que merece uma discussão mais robusta e mais especializada e mais cuidadosa a partir de agora, que é o problema, são os aspectos penais das chamadas fake news. Né? Eu tive o prazer de escrever um texto com meus colegas, meus amigos Alaor Leite e Ademar Borges, né, sobre essa questão no Estadão, publicado semana passada, e é só ali um pontapé inicial nessa discussão que, na minha opinião, deve ser travada aqui por diante. Né? Hoje a gente pode perceber uma nova realidade de comunicacional, né? Hoje em dia é muito fácil distribuir informações falsas, né, na internet, no Facebook, no WhatsApp. Existe o fenômeno, né, do social boots, né, esses perfis falsos que conseguem transmitir em escala industrial informações inverídicas, que têm a capacidade, eventualmente, de decidir uma eleição, por exemplo, ou têm a capacidade de
denegrir a imagem, a personalidade de pessoas específicas ou de grupos específicos, né? E aqui também se coloca um pouco a questão do discurso de ódio, né? Que se potencializa com essa nova realidade da internet, das redes sociais, WhatsApp e etc. E, nesse sentido, temos, né, um inquérito no STF 4781, né, cujo objeto ainda não se sabe muito bem, né, ainda há uma indefinição quanto ao objeto, né, sabe-se que né, foram disparadas aí várias notícias, eventuais ofensas, né, a ministros do STF, etc., mas não se sabe ainda do que se trata e de quais crimes exatamente nós estamos falando, né? E essa acho que é a discussão que nós temos que travar. Atualmente também a discussão do PL 2630, né, de 2020, que trata, né, do controle aí dos meios de comunicação, principalmente na internet, né, para coibir a distribuição de fake news, mas esse PL, por opção, e provavelmente por uma opção acertada no momento, não trata de questões penais. E nesse contexto, né, a distribuição falsa ou de informações ou de difamações, calúnias, etc., apresenta duas dimensões que devem ser enfrentadas. Uma, a dimensão institucional, né, o ataque a instituições democráticas e vitais, fundamentais para a República, como o STF. No Brasil, nós não conhecemos tipos penais específicos, né, que protegem essas instituições de determinadas expressões, determinadas mensagens falsas ou mensagens agressivas, como, por exemplo, na Alemanha, no parágrafo 90b, e há também a dimensão eleitoral, né? Como eu disse, é possível que a distribuição em escala industrial sistemática de mentiras, de falsas informações, pode decidir o futuro de uma eleição. E um tipo penal específico, né, em relação a isso, conhece, por exemplo, a Áustria, que tipifica esse tipo de conduta. E, olhando para o nosso direito positivo, a gente não consegue achar normas que deem conta, que apreendam esse problema de forma satisfatória, né? De um lado, nós temos os crimes contra a honra, né? Mas os crimes contra a honra, eles não captam esse aspecto institucional, esse aspecto coletivo. Talvez esse aspecto coletivo, né, institucional, de proteção das instituições, seja captado por alguns tipos penais da Lei de Segurança Nacional, mas aí o problema talvez se amplifica, né, porque é sempre muito temerário aplicar tipos penais da Lei de Segurança Nacional, né, de genética claramente autoritária, né, com graves defeitos de formatação, né. Então também temos que ter muito cuidado com isso. Eu vi rapidamente hoje uma notícia que essa lei estaria sendo usada em algum desses conflitos entre, né, esses movimentos e o STF, etc. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a discussão, a reflexão que eu deixo aqui é se haveria, né, uma lacuna no nosso ordenamento, né? Será que nós temos normas capazes de reagir a esse problema, a colocação em perigo, né, de instituições e de pessoas diante dessa nova realidade comunicacional, né? E nesse sentido, né, como toda, assim, claro que toda proposta
de criação de tipo penal deve ser vista com muita desconfiança, né? Todo o expansionismo penal, como bem colocou a professora Anelisa, deve ser, obviamente, olhado com muito cuidado e ceticismo, né? Então, é preciso que esse debate seja levado de forma cautelosa, de modo a não apreender e possibilitar a punição de condutas que não apresentam a devida danosidade e especificamente, principalmente, de modo a não restringir, né, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, essa tensão, né, entre liberdade de expressão e direito penal sempre vai existir e é preciso ser levada em conta. Então, assim, o debate aí com o direito constitucional também nesse momento é importantíssimo. Então, a proposta de discussão que gostaria de colocar, né, sobre essa nova realidade comunicacional, essa nova realidade de ataques a instituições e a pessoas, e como o direito penal deveria reagir a essa nova realidade. Então, eu não gostaria de me alongar, porque estou ansioso aí pelas demais falas e pelo debate. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, professor Adriano. Sua apresentação foi realmente muito instigante, muito interessante. É curioso que tanto você como a professora Anelisa trouxeram problemas penais derivados da pandemia mais recentes, né? A professora Anelisa trouxe um aspecto extremamente relevante do racismo estrutural, vinculado inclusive ao caso Floyd nos Estados Unidos, e como que isso impactou em toda a sociedade brasileira, inclusive. E você trouxe um aspecto das fake news, discurso de ódios, né? Então, acho que são realmente discussões novas e muito interessantes e que vão ser bem postas aqui no nosso debate. Me parece, inclusive, que, especificamente com relação às fake news, a gente vive hoje ainda sob o paradigma do livre mercado de ideias, né? Dessa concepção moldada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no fim da década de 60 e que foi, de alguma forma, também encampada pelo Oliver Holmes e por John Stuart Mill, acho que é até uma expressão cunhada por ele, não sei. Mas me parece que hoje nós vivemos sob a égide desse paradigma, mas, por outro lado, esse paradigma não foi moldado considerando a disposição das mídias sociais como existem hoje, né? Então, não sei se é possível hoje todos os cidadãos terem acesso à informação correta ou terem acesso a julgar as informações corretas. Talvez seja um ponto de reflexão aqui para o debate, que eu já coloco desde já. Antes de passar a palavra para o professor Antônio Tovo, eu gostaria apenas de registrar que já tivemos aqui um pico de 120 pessoas acompanhando aqui o painel, o que mostra realmente a relevância e importância do debate de hoje. Professor Antônio, com você a palavra. Muito obrigado, Felipe. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o IDP por essa interessante iniciativa e agradecer o gentil convite seu, Felipe, e do Rodrigo Mudrovich. Gostaria de saudar também aqui meus colegas de painel, a professora Ana Bechara, a professora Camille Eltz, o desembargador Ney Belo, o professor Adriano Teixeira, todos brilhantes colegas, que é aquela nominata que faz até o sujeito, quando recebe o convite, ter aquele receio. Eu não posso fazer feio frente a pessoas tão qualificadas. Também o professor Toron, que logo deve se juntar a nós. Bem, Felipe, eu estava aqui pensando, enquanto ouvia a professora Anelisa, enquanto ouvia o professor Adriano, e construindo a minha fala, como eu vou falar sobre o futuro? O que eu tenho a falar sobre o futuro? E isso me preocupa não somente por todos os astrólogos e videntes que fizeram previsões erradas no final de 2019 sobre como seria o nosso ano de 2020, que seria muito tranquilo, que seria muito pacífico,
sem transtornos maiores, como também na minha advocacia, que quando o cliente fala, mas se eu seguir essa estratégia, eu serei indiciado, serei denunciado, eu serei condenado por esse juiz, então preocupa-me bastante o futuro. Por isso resolvi consultar meus alfarrábios e fui atrás de pessoas mais esclarecidas que eu. Então, eu li algo que a professora Lilia Schwartz escreveu a respeito, que é historiadora e antropóloga da USP, da Universidade de Princeton, que a pandemia funciona como um catalisador, como um acelerador de movimentos sociais que já estão em curso. Esses movimentos sociais que já estão em curso, como diz ela, a pandemia não vai trazer um fato novo, mas ela vai acelerá-los, e ela traz o exemplo que Eric Hobsbawm fala sobre a Primeira Guerra. Hobsbawm afirma que a Primeira Guerra é um marco que encerra o longo século XIX. Não me atreveria, não é meu campo, a dizer que a pandemia do Covid-19 encerra o século XX, mas talvez ela altere significativamente, ou se não, mude o direito penal tal qual o conhecemos aqui no Brasil. E eu faria isso, e eu faço essa afirmativa, essa provocação também, gostaria de ouvir os demais a respeito, porque nós estamos num movimento claro de adesão ao sistema common law, ao sistema norte-americano de processo penal. Nós vivemos, e sem nenhum viralatismo jurídico aqui, esse é um fenômeno também identificado por diversos europeus de tradição romano-germânica, nós vivemos, como disse Schunemann em 2002, aliás, nós vivemos a marcha triunfal do processo penal norte-americano. E eu faço isso para pontuar esse movimento social, como disse a Lilia Schwartz, que eu creio estar a ocorrer. Nós tivemos, em 1995, a incorporação da figura da transação penal ao nosso direito penal e ao nosso processo penal. Em 2014 e 2015, nós temos a incorporação de maneira mais acentuada na nossa prática forense, na nossa prática judicial, e não há como deixar Operação Lava Jato de fora desse comentário, nós temos a colaboração premiada de forma mais acentuada, sendo usada de maneira capilarizada em processos judiciais com grande quantidade de colaboradores. E no final do ano de 2019, nós temos a incorporação do Acordo de Não Persecução Penal, que é também uma formatação do plea bargain. Algumas pessoas disseram que o plea bargain foi retirado do pacote anticrime, mas ele não deixa de ser um plea bargain diminuído na medida em que ele não promove a restrição de liberdade efetiva, mas com a confissão a pessoa cumpre condições, cumpre uma pena restritiva de direitos e assim ela não é processada criminalmente. Então nós vivemos essa incorporação do sistema jurídico norte-americano. Talvez a pandemia seja um acelerador disso no nosso sistema jurídico. E eu trago aqui, e a psicanálise explica, eu trago aqui um texto do meu orientador, o professor Miguel Reale Júnior, que o professor apresenta em 2008, em um congresso, o texto Simplificação Processual e Desprezo ao Direito Penal. Em 2008, o professor Reale faz um diagnóstico da Lei 9.099 de 95.
E ele fala o seguinte: olha, nós temos diversos relatos, alguns trazidos pelo Alexandre Wunderlich, que foi de uma comissão nomeada pelo professor Reale quando era ministro da Justiça, dizendo, por exemplo, olha, eu tenho audiências de transação penal coletivas. Chega o assessor do juiz no saguão do fórum e ele fala: quem é que vai aceitar a transação penal aí? E o professor Miguel Reale Júnior, relatando uma dessas cenas, ele fala que um advogado diz: olha, eu tenho uma questão aqui, que esse meu caso, a conduta do meu cliente é atípica. Ao que o juiz fala, aliás, um passo atrás, o advogado fala ao assessor do juiz que quer falar com o juiz, deseja tratar uma questão com o juiz. E fala ao juiz: doutor, a conduta do meu cliente é atípica. O juiz fala: não, isso aí é para outro momento, tá? Deixa que aqui nós não estamos tratando disso. Aqui é transação penal, quer ou não quer. Veja, eu penso que nós estamos a verificar, a constatar uma aceleração desse fenômeno. Com a necessidade de resolver os processos criminais, e o professor Reale, com sua fina ironia, ele cunha um termo que é a injustiça célere. Eu tenho aqui, olha, você quer a transação penal ou não quer? Eu vou aceitar porque eu não sei como vai ser o futuro, eu não sei se eu vou ser condenado, eu terei todos os custos do meu advogado, enfim. Para mim, é melhor aceitar essa transação penal, e o mesmo raciocínio ele vale para a colaboração premiada e para o acordo de não persecução penal, ainda que não estejam configurados todos os termos, todas as categorias para que aquele delito seja típico, antijurídico e culpável, talvez a aceitação me deixe mais tranquilo. Eu fico pensando, por exemplo, em um competente advogado, como o professor Adriano Teixeira, como a professora Anelisa, fazendo discussões de teoria do erro em um juizado especial criminal. Nós estamos, aos poucos, esgarçando essas modalidades, essas categorias jurídicas, essas categorias que por tantos anos foram criadas e foram criadas com motivo em nome de uma resolução dos processos, em nome de uma maior eficiência, de celeridade e de um fenômeno que, a meu ver, é irrefreável. Não há como parar esse avanço da incorporação dos institutos jurídicos do common law. A minha provocação aqui é como nós salvaguardamos os institutos de direito penal material dessa onda que vem e qual o papel de nós, estudiosos do direito penal, de resguardarmos essa categoria. Eu serei breve também, porque a minha intenção é mais promover o debate do que monopolizar a fala, e novamente agradeço o gentil convite, Felipe, e fico à disposição para as eventuais dúvidas. Muito obrigada, Antônio, pelas colocações, esse insight com relação à futurologia, porque nós penalistas, geralmente quando a futurologia era usada, é usada em desfavor do réu, né? Eu vou prender preventivamente para evitar o cometimento de novos crimes, né? Então, a futurologia, eu não vou liberar condicionalmente alguém porque ele não se arrependeu, né? Entre outras. Então, eu invoco um futuro para negar direitos. Na execução da pena, existem esses incidentes que são
que são exemplos disso. Mas muito bem colocadas essas questões do direito penal, mas aqui para repensar, né? Nós estamos aproveitando a fala também da professora Anelisa, antes de passar para o professor Ney Bello, e ao mesmo tempo que o CNJ coloca essa recomendação, né? Ou seja, não é uma determinação, porque se fosse determinação aí muitos juízes poderiam estar respondendo a um crime de desobediência, que muitas vezes eles são as vítimas, agora talvez poderiam ser os autores, mas recomendações, por exemplo, de não cumprimentos de penas alternativas nesse período de pandemia, alguns juízes tendo que lidar com situações de o tempo que está suspenso, o cumprimento da pena vai ser computado ou não para fins de progressão, como os juristas vão lidar com isso? E são questões que o direito penal não se viu antes preparado a decidir, mas aqui é os juristas, porque o direito penal não existe sem o processo, e então, muitas das vezes, algumas questões são decididas pela jurisprudência, e o papel do desembargador Ney, né, um desembargador que tem essa característica de estar aberto. Eu acho que esse é o grande diferencial, de ouvir e ter um pouco dessa sensibilidade e das agruras de quem responde a um processo penal e que entende o direito penal, como já dizia Francesco Carnelucci, com todas as suas misérias, né, dentro das quais cada pessoa tem um papel, né, o juiz olha de cima, mas ele também, quando sentencia, tem o sentire, né, não no sentido de que a discricionariedade vença a razão, mas também do que falta muitas vezes aos magistrados, em geral, como a empatia pelos outros, as quais os criminalistas são sempre colocados no mesmo... Querem colocar os criminalistas junto com os seus clientes, né? Querem ver os criminalistas como criminosos, mas muitas vezes os juristas conseguem perceber isso de uma maneira de frear esse discurso criminalizador, né? Então, eu passo a palavra para o doutor e professor e desembargador Ney Bello para sua intervenção. Primeiro, muito boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz com essa mesa, o Adriano ter aceito vir, o Antônio Tovo também, a Anelise, que a professora Bechara, um prazer gigante. Muito, muito obrigado por terem atendido o convite nosso aqui do IDP, meu e do Rodrigo, do Felipe. Camilo, muito obrigado também. Fico muito feliz com vocês todos. Essa coisa de desembargador para cá, desembargador para lá, me lembra um antigo professor meu de direito penal, que dizia o seguinte: meu filho, você sabe por que os professores e os juízes brigam tanto e tem aqui e ali as suas pinimbas? Eu falei, não, professor, por quê? Não, porque os juízes gostariam de saber tanto quanto os professores sabem. E, lamentavelmente, os professores gostariam de ganhar o salário nas universidades que os desembargadores ganham nos tribunais. E eu nunca esqueci isso pelo seguinte: porque a gente que tem atividade dúplice, que é professor e é magistrado ao mesmo tempo, brincando daqui e dali, eu digo que a gente acaba apanhando dos dois lados. Porque quando a gente está na magistratura, você é o professor. Quando você está na sala de aula, você é o juiz. E aí a gente não consegue juntar esses dois ambientes. Eu acho isso tudo muito engraçado, porque eu acho, na verdade, que a magistratura cresce muito com a sala de aula, cresce gigantemente. Oxalá todos nós pudéssemos ser professores, embora isso não seja o modelo nem na Alemanha, nem em Portugal, nem em Espanha, nem na Itália. O modelo não é esse, mas, enfim, cada um com a sua cultura. Portanto, eu acho que esse tipo de movimento é muito, muito, muito salutar, e eu fico muito feliz com isso. E não deixo de achar engraçado, porque, no fundo, eu queria ter o título que a Anelisa tem, né? Eu queria ser titular da Faculdade Federal. Infelizmente, não dá, porque a gente não tem essa cadeira de penal, processo penal, uma vaga de titular na Federal da onde eu vim, nem na UNB. Então, acho muito engraçado essa coisa do tribunal. Enfim, isso é só apenas uma brincadeira para a gente começar, e eu gostaria de situar a minha conversa em dois eixos. O primeiro é que eu acho que há uma diferença entre aquilo que pode estabelecer uma modificação do direito penal em função da pandemia,
E aquilo que não tem a ver com a pandemia, que talvez tenha sido jogada no mesmo caldeirão e potencializado a discussão do problema, porque estamos todos confinados e porque, de certa maneira, talvez alguns temperos colocados nesse caldo tenham feito com que ele fervesse mais rapidamente. Então, vou situar primeiro algo que tem a ver com a nossa geopolítica, com a situação que nós estamos vivendo hoje e que acho que, num futuro muito próximo, o Brasil precisa repensar isso. Eu vou falar do hate speech, eu vou falar do discurso do ódio e da necessidade de seguir o modelo austríaco, o modelo alemão, não tanto o modelo italiano, e talvez abraçar um pouquinho com o direito penal essa necessidade de respeito e tolerância aos pensamentos opostos e a mitigação dessa abertura gigante que não permita fazer aquilo que o Goebbels chamava de a grande ironia do sistema democrático. A democracia permite que os seus inimigos entrem no espaço democrático e trabalhem para destruí-lo. É a grande piada da democracia. O Goebbels diz isso num discurso lá pelo ano de 1937. Portanto, eu creio que, nesse instante, algo que precisa ser feito no direito penal diz respeito a isso. Alguma resposta que consiga estabelecer um certo limite entre a absoluta liberdade de expressão e a necessidade de conter essa liberdade em função dos valores endogenamente protegidos e que são ameaçados por esse próprio discurso. Aí eu vou me filiar muito mais ao sentido de proteção comunitária dos alemães, que o Adriano conhece muito bem, e vou me filiar mais a esse pensamento do que aquela liberdade absolutamente ampla do modelo americano, que permite, inclusive, que a Ku Klux Klan faça o que ele está fazendo, desde que não queime as cruzes dentro do quintal de ninguém que seja negro, e muito menos que agrida fisicamente alguém, mas que permitiria, por exemplo, situações extremamente ofensivas, creio eu, como a gente vira e mexe e verifica nas análises históricas. Eu prefiro o modelo alemão, eu prefiro compreender isso como um modelo de proteção do aspecto multifacetado da sociedade, permitir a tolerância, exigir a tolerância, não é só permitir, e que cada um efetivamente consiga seguir o seu caminho sem que o meu discurso seja o discurso destrutivo do outro. Algumas experiências europeias de abertura total dessa liberdade sem criminalização do discurso legou alguns problemas. Para não nazificar o discurso, não correr esse risco, vamos pegar o exemplo da Holanda, que foi a legalização do Partido dos Pedófilos, que era um total contrassenso, uma coisa completamente estranha à noção de racionalidade, de moralidade média, não precisa ser nem muito grande, uma moralidade mínima, já percebe que isso é uma loucura, e os holandeses achavam que era possível separar isso, a pedofilia continuar sendo um crime, mas permitir a legalização de um partido que tivesse um crime dessa natureza como um discurso de liberdade e de exercício das próprias vontades. Enfim, isso efetivamente, se comparado com a lógica da liberdade discursiva, vai nos permitir que discursos que atentem contra o Supremo Tribunal Federal, contra a existência do Poder Legislativo, contra a liberdade de legislar do Congresso Nacional, contra qualquer limitação legal ou política à atuação do Executivo, necessariamente podem nos levar a um caos completo. Então, eu acho que isso está na pauta do dia e não tem nada a ver com a pandemia. Talvez efetivamente tenha concentrado o argumento e o raciocínio, ou porque estamos todos em casa pensando e produzindo e discutindo isso, ou porque as agressões ficaram mais latentes, ou porque nós estamos mais sensíveis por tudo que nos ronda. Mas efetivamente é algo que quer me parecer que aí sim o direito penal deve, agora, no momento presente brasileiro, disciplinar esses limites. Eu não gosto do expansionismo do direito penal, concordo com o Toro. Eu acho que o expansionismo do direito penal ele causa mais problemas do que soluções. Eu gosto da tese do Hasmer, quando ele trata do direito de intervenção, da possibilidade de misturar sanções administrativas com normas que talvez não fossem bem protegidas pelo direito penal. Ele faz uma alteração que pode ser vista como a alteração nomenclatural, mas me parece muito mais razoável essa diferenciação que o Winfried Hasmer faz. Muito embora, nesse aspecto particular do discurso do ódio, eu acho que isso efetivamente tem que ser criminalizado e acho que efetivamente isso tem que ser urgentemente trabalhado dentro de uma lógica de uma sociedade aberta que se protege dos inimigos, como diria Karl Popper. Portanto, me parece que aqui é o momento
de atravessarmos esse período pandêmico, esse período de convulsão que nós vivemos e caminhar para maduramente, com muita sensibilidade, estabelecer esses limites, inclusive no espaço virtual, inclusive na internet. Eu gosto muito de uma frase de um articulista inglês que ele diz assim: bom, mas não se trata de direitos, porque robô não tem direito. Então, o robô não tem direito de expressão, o robô não tem direito de fazer uma homepage, ou de tweetar, ou de mandar o WhatsApp. Então, não se trata de direito, se trata efetivamente da capacidade ou não de controlar o espaço virtual, e é isso que se trata. E aí sim eu acho que seria uma boa expansão. Vamos separar entre expansão boa e expansão má do direito penal. Aí eu acho que seria uma boa expansão. No que diz respeito aos aspectos da pandemia em si, 4 assuntos me parecem que vão ficar, pelo menos, na pauta de discussão pós-pandemia para o direito penal. O primeiro deles será a discussão dos critérios econômicos, quando nós estivermos discutindo lei de licitações, crimes da lei de licitações, possibilidade de superfaturamento, responsabilidade penal objetiva do gestor, responsabilidade subjetiva por uma compra acima do preço, e etc., etc. Evidentemente que existem várias medidas penais Brasil afora, várias decisões judiciais, há decisões judiciais minhas também nesse mesmo sentido, mas é preciso separar o joio do trigo. Num dado momento, com as pessoas morrendo e o mercado que não tem cor, não tem cheiro, não tem moralidade, não tem decência e não tem, eventualmente, absolutamente nada, o mercado é frio por essência, ele é frio por natureza, Adam Smith já dizia isso lá atrás. Então, o mercado vai e nos apresenta uma máscara a R$12. As pessoas efetivamente morrendo daquele caos completo, o administrador público vai lá e compra isso, ou um respirador 10 vezes mais caro, porque era o possível em meio ao pandemônio que a pandemia trouxe lá pelo mês de março e abril. Isso aí vai variar de município para município, de cidade para cidade, de estado para estado. Então, vamos precisar discutir isso, porque não dá para fazer uma licitação de menor preço, não dá para esperar 6 meses, não dá para esperar o preço baixar, não dá efetivamente para discutir desses conceitos abertos desta maneira, mas, ao mesmo tempo, não é possível conestar com nenhum tipo de corrupção e nenhum tipo de ganho por alguns em razão disso. Mas não dá para dizer esse preço eu não compro porque ele é extorsivo, porque o seu João e Dona Maria vão efetivamente morrer por falta de respirador. Então, esse limite de responsabilidade do administrador público, quer descambe ou não para um problema de natureza penal da improbidade administrativa, ele vai estar na pauta do dia, já está na pauta do dia, estará mais. Porque todos os senhores que advogam, e nós juízes, e os membros do Ministério Público também, vão se deparar com situações assim. E vão precisar ter sensibilidade, maturidade para dizer, bom, isso aqui tem alguém efetivamente ganhando com a morte alheia, ganhando com a miséria e cometendo um ilícito bem aqui. Aqui é um vício de mercado. Nós vamos fazer o quê? A gente pode encampar o serviço público, a gente pode requisitar isto, a gente pode simplesmente avançar no patrimônio privado e levar esses insumos para o público, existem instrumentos de direito administrativo para isso, ou a gente vai jogar a regra do jogo e vai tentar comprar isto de alguma maneira. Então, isso vai ter que ser discutido com base nos crimes da lei de licitação, com base dos artigos de corrupção passiva e ativa, e vai ser muito necessário para o administrador da justiça, para nós juízes, melhor dizendo, e para os senhores advogados e procuradores, separar o jogo do trigo. Separar o que era emergência, urgência, necessidade, ou compra ou vai morrer gente, essa é a extorsão do mercado, essa é a imposição desse ultraliberalismo que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, mas, enfim, há quem acredite, pressão desse ultraliberalismo, nós vamos ter que aceitar isso, ou é efetivamente alguém querendo, neste pandemônio da pandemia, ganhar dinheiro ilicitamente. Então, isso é um problema que o direito penal vai ter que resolver e que os tribunais, talvez mais os tribunais, talvez seja uma questão de interpretação e de argumentação sobre fatos, argumentação jurídica sobre fatos do processo penal, do que necessariamente uma questão de novas legislações, mas isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar. O outro problema é da responsabilidade criminal ou cível por compreensões científicas equivocadas ou por ausência delas. O que eu quero dizer com isso? Num dado momento, nós começamos a viver o império da ignorância, ou como diz o Celso Capilongo, que todos os senhores conhecem, não é bem o império da ignorância, o Celso chama isso de época da desdiferenciação.
Por que a época da desdiferenciação? Porque a diferenciação do direito, óbvio que o Celso é lumaniano, é georgiano, mas a essa época da diferenciação dizia o seguinte: bom, isso aqui é direito, isso aqui está fora do direito. Agora, Dona Maria batendo bolo 4 horas da tarde entende mais da parte geral do Código Penal do que a Annalisa Bechara. Seu João tomando cerveja de manhã vai entender mais do direito que se pratica na Alemanha do que o Adriano e do que o Luiz, né? Luiz Greco. Então, efetivamente, nós vivemos uma época que as coisas ficaram meio turvas. E, às vezes, ser ignorante é um motivo de orgulho. As pessoas batem no peito para dizer eu sou ignorante. É uma coisa completamente absurda, mas é o nosso dia a dia. Quando isso migra para a administração da sociedade, da coisa pública e do espaço privado, uma coisa nós vamos ter que discutir. Qual é o limite de responsabilização das pessoas por isso? Qual o limite de responsabilização das pessoas por isso em meio a uma pandemia? Qual é a perspectiva, por exemplo, de para não tocar em religião nenhuma, imagina um líder religioso qualquer, pode ser católico, pastor evangélico, budista, do candomblé, pai de santo, etc. Mas qualquer deles que diga assim, este vírus é uma coisa do Satanás, não vai atingir nenhum de nós, então vamos colocar 5.000 fiéis no mesmo espaço. Qual é o nível de responsabilização de alguém, de um líder religioso que assim o faz? Qual é o nível de responsabilização de eventual líder político que assim o faz? Um médico que efetivamente tenha um remédio milagroso para o Covid-19 e que resolva influenciar as pessoas nesse sentido e efetivamente contamine muito mais. Qual é o grau de responsabilização do direito que o direito criminal vai impedir para esse tipo de conduta? Qual é o tipo penal existente, se eu vou interpretar o crime de epidemia, se eu vou interpretar os crimes existentes na parte do Código específica de crimes contra a saúde pública, ou bastante para punir criminalmente esse tipo de comportamento. Esse é o segundo problema que eu vejo que o direito penal vai ter que enfrentar num curto espaço de tempo, que é o grau de responsabilização das pessoas do espaço público e do espaço privado por excesso de contaminação. Isso vai atingir gestores, vai atingir setores privados, donos de grandes empresas que tenham grandes funcionários. Imagina uma empresa que resolva, não, aqui ninguém usa máscara porque esse vírus é bobagem, e você contamina a fábrica inteira. Isso vai acarretar responsabilidade ou não. A mesma coisa com o diretor de presídio, com o administrador público, do executivo ou do legislativo, enfim. Esse grau de responsabilidade, a existência de eventual nexo de causalidade, a existência de alguma responsabilidade criminal, me parece um segundo problema que efetivamente nós vamos nos defrontar. O terceiro que eu identifico é o rompimento do isolamento versus a liberdade. As pessoas que efetivamente, num lockdown, resolvem ir para a rua, fazer festas, ou convidar as pessoas, ou acabam causando, com essas condutas, excesso de contaminação culposa de várias pessoas. Qual é o limite disto enquanto as figuras existentes lá nos crimes contra a saúde pública? Essa dualidade entre liberdade e segurança pública ou segurança privada a partir da perspectiva de contaminação. Nós vamos ter que discutir isso. Cada país tem efetivamente um limite para isso. A Argentina prendeu várias pessoas, nós tivemos problemas de prisões também nos Estados Unidos, tivemos detenções em vários lugares do mundo, e o mundo todo vai discutir um pouco essa responsabilidade. Qual é o limite da responsabilização criminal possível, considerando os direitos fundamentais à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de se expressar. O Rafael de Jorge brinca dizendo que isso não foi diferente na gripe espanhola, não foi diferente nem sequer na peste negra. Nós não estamos inventando a roda. Nós estamos exatamente discutindo a mesma coisa. E só que discutindo, evidentemente, como toda espiral, e aí vamos ser meio gadameriano, interpretando as coisas no momento futuro, com outras ideias, com outras compreensões em outro tempo. Mas isso é um problema que vai bater nas portas dos tribunais e, efetivamente, nos computadores de todos os senhores que advogam. Outro problema que eu percebo é o problema das deepfake, das fake news, que envolvam efetivamente questões vinculadas à saúde. Alguém que, por exemplo, faça uma... Vamos pegar um exemplo fora do Brasil para ficar mais fácil. Alguém que diga que eu vou resolver o problema do Covid lavando as mãos com vodka. Falando do chefe de Estado da Bielorrússia, lógico. Então, se eu digo isto,
qual é o grau de responsabilidade que eu tenho com esse excesso de fake news ou de notícias falsas divulgadas que podem fazer com que as pessoas se contaminem mais. Em tempos que há quem acredite que a Terra é plana, acreditar que lavar as mãos com vodka resolve o problema do Covid não é lá muito difícil. E aí nós precisamos ver sob uma outra ótica, que não seja nem tanto paternalista, mas que, ao mesmo tempo, atribua algum tipo de responsabilidade e discutir se o direito penal pode ou não pode atentar ou chegar efetivamente neste ponto. E o quinto problema que eu verifico é com relação à tecnologia. É um problema que a Itália vive hoje e parte da Alemanha vive isso também. Eu vi uma discussão interessante em Bonn sobre isso, que é o seguinte: utilização da tecnologia rompendo a nossa privacidade para defender as pessoas de contaminação. Por exemplo, eu tenho um celular que me estabelece sempre qual é o meu grau de IgG, IgM, contaminação, fui contaminado ou não fui, e esse celular tem que estar ligado no Bluetooth o tempo inteiro, ele vai apitar no celular de todo mundo. Se eu chegar perto do touro e pego Covid, meu celular vai apitar e ele, obviamente, vai dar 3 ou 4 passos para trás. Eu acabo sinalizando. Há quem diga que isso não é muito diferente de marcar os leprosos na testa para que as pessoas não chegassem perto deles lá na Roma Antiga. Enfim, é apenas uma mesma maneira contemporânea de fazer a mesma sinalização que pode conduzir à exclusão, à guetização e por aí vamos. Isso é uma questão que nós vamos ter que discutir. A utilização de dados tecnológicos para saber se eu, por exemplo, pelo GPS do meu celular, passei em lugares que têm alta contaminação. E essa informação ser trabalhada. Bom, o Ney teve não apenas no Largo de São Francisco, mas ele teve no meio da Praça da Sé, num ambiente de excessiva contaminação. Ou ele esteve no meio de uma praça em Roma, onde havia um grau de contaminação absurdo, e aí, muito provavelmente, essa informação pública vai fazer com que o Felipe não me aceite para jantar na casa dele. Enfim, qual é esse grau de utilização da tecnologia invadindo a privacidade das pessoas e se eu posso me defender dizendo não, este tipo de informação eu não posso dar. Isso pode ser criminalizado e o inverso, se isso não estiver legalizado e as pessoas efetivamente, ou as empresas ou o setor privado estiver fazendo isso, eu posso utilizar algum tipo penal para dizer que estão efetivamente utilizando dados meus que eu não autorizei e, consequentemente, alguém cometer um ilícito por utilização de dados não liberados, enfim. A utilização da tecnologia vai suscitar muitas discussões pós-pandemia e eu acho que o direito penal vai precisar estar muito preparado para discutir isso, fora do aspecto comezinho que nós discutimos, lamentavelmente, pelas redes sociais. Há quem discuta, seguramente nós aqui não, mas há quem discuta tipo penal pela internet e, consequentemente, caia nessa desdiferenciação que o Celso se refere, que não é muito distante daquela frase do Eco, um pouco ofensiva, mas cada dia vai se tornando mais real, que a internet deu voz aos imbecis. Então, na verdade, eu acabo criando um processo de absoluta divulgação de informações falsas e de ausência de cientificidade para as coisas, tanto na área do direito quanto na área médica, e em tempos de pandemia isso pode ser extremamente grave. E acho que esses 5 pontos, nós do direito penal vamos ter que nos defrontar com eles muito em breve, ou no finalzinho dessa pandemia, e parte deles já é a pauta do nosso dia a dia. Eu espero que essa discussão possa ser feita com bases extremamente sólidas e com bases cada vez mais afetos e eu vou falar o contrário do Celso, e cada vez mais diferenciado, porque, afinal de contas, uma das grandes conquistas da modernidade é estabelecer regras específicas, um discurso científico específico para determinadas funções, porque ninguém vai perguntar ao Adriano como é que um avião voa. Bom, eu nem sei se ele é piloto, mas ele vai entender o que eu quero dizer. Ninguém vai perguntar para o Adriano como é que o avião voa, mas seguramente vai perguntar para ele qual é o grau de aplicabilidade de determinado artigo do Código Penal. E essa diferenciação é boa que seja assim, porque a única pessoa que soube de tudo antes do internauta de 5 minutos atrás foi o Aristóteles, e isso já faz muito tempo. Portanto, eu espero que essa discussão possa, no futuro, ser uma discussão baseada na própria dogmática e que a gente possa crescer e fazer desse limão imenso que é a pandemia uma limonada. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e agradeço a presença de todos os nossos ouvintes desse painel. E, a princípio era isso, a gente vai discutindo se for necessário. Muito obrigado, amigos.
Muito obrigado, Ney. Realmente a sua capacidade de sistematização e organização do raciocínio é impressionante e agradeço bastante por sua contribuição aqui nesse painel. De fato, esses 5 ou 4 temas que você colocou são realmente muito importantes. A gente já discutiu eles em alguns outros painéis, até painéis que não são propriamente de direito penal. Eu me recordo dessa discussão do filme e da fotografia, né, que hoje a gente consegue enxergar o filme, consegue enxergar o que de fato está acontecendo em termos de distribuição de máscaras, de exames, de testes, mas daqui a 5 anos talvez a gente só enxergue a fotografia. E quando enxergarmos só a fotografia, talvez não recordaremos as dificuldades que passamos hoje. Essas questões também com relação ao limite da responsabilização em meio à pandemia, traz também outros temas que foram discutidos em outros painéis, como preenchimento de normas penais em branco com normativas estaduais, municipais e os problemas que isso traz. Além das questões de tecnologia que foram discutidas até com pessoas do Facebook e startups, até também de uso da prova nesse contexto de tecnologia invasiva. Então, agradeço bastante, Ney, porque realmente foram bastante provocativas e instigadoras suas manifestações. Agora, eu estava só verificando aqui, eu mandei uma mensagem para o Toron há pouco, ele ainda está no compromisso dele, ele não deve conseguir se juntar a nós. Então, eu gostaria de propor aqui para a gente já iniciar os debates, e para isso eu queria passar a palavra para a Camille, para que ela possa fazer o endereçamento do nosso debate e alguns questionamentos já que surgiram. Camille, por favor. Aproveitando a intervenção do professor Ney Bello e colocando essas problemáticas que virão num futuro talvez não tão próximo, né? Nós estamos verificando operações da Polícia Federal no território nacional tratando de questões de fraude à licitação, de corrupção, em tempos de pandemia, abordando aspectos de compra de respiradores, de opções por um direito penal, opções com opções de superfaturamento, a saúde, mais uma vez, sendo deixada de lado, não sendo uma prioridade, e sim o bolso do empresário, muitas vezes. E nessa ótica, eu pergunto se as decisões, né, pensando um pouquinho mais no futuro, se o direito penal vai voltar a acolher, por exemplo, excludentes de estados de necessidade, como o não adimplemento de tributos, como, por exemplo, eu vou optar ou mantenho a minha empresa ou eu não pago aquele tributo, né? E se vai continuar sendo seletivo, eu também coloco para a professora Anelisa, no sentido de que quem comete um furto, por exemplo, ainda que devolva a réis antes do recebimento da denúncia, não vai ter a extinção da punibilidade. E será que quem comete, por exemplo, um furto famélico na pandemia vai ter o mesmo tratamento do empresário com uma excludente? Né? Será que nós continuaremos desenvolvendo a desigualdade ou não? É uma provocação, talvez. Não sei se a professora Ana se sente apta para fazer alguma colocação. O duro não é ser muito apto a fazer uma colocação. Eu acho que o direito penal tem a aptidão de mudar. Eu acho que não. Lamentavelmente, eu acho que não. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo, né, para pensar que sempre a questão penal é sempre uma questão política. Né? A intervenção penal nunca é neutra. Então, quer dizer, imaginar que a política criminal vá dar um giro, né, no sentido de igualar as situações, seria o tecnicamente correto, né? Seria o racional. Agora que isso vai acontecer, tenho dúvidas, inclusive, quer dizer, com relação à política criminal desse direito penal mais empresarial, né, quando a gente fala de crimes tributários, por exemplo, né, chego a ter dúvida da sensibilidade dos julgadores, né, nessas hipóteses, quer dizer, no momento em que a gente está discutindo um direito
penal tributário, que é um direito arrecadatório, né? Quer dizer, em plena época em que a gente está discutindo a criminalização do não adiantamento de ICMS, quer dizer, declarado, difícil, né? Então, quando a gente fala me sinto apta para prever o futuro, faço coro aí ao Dr. Tolvo para dizer tudo que a gente for prever, eu acho que a gente vai errar aqui, né? Quer dizer, quem diria se eu tivesse que fazer essa previsão, né? Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, né? Que a gente ia chegar a isso, a esse tipo de decisão, né? Para mim soaria impossível, né? E esse é um problema que também eu acho que é importante dizer que esse não é um problema brasileiro exclusivamente, né? Quer dizer, essas questões estão assombrando de forma geral esse direito penal de base continental, quer dizer, são questões que assombram todo mundo, né? O direito penal hoje, ou a intervenção penal é muito líquida, né? É muito imprevisível, né? E esse é um problema. Então, eu posso dizer o que eu acho correto, mas o que vai acontecer, é claro que faz todo sentido, né, de que a intervenção penal não recaia sobre o nosso pequeno furtador, aí, o nosso furtador nesse momento de pandemia. Agora, não acho que isso vai acontecer, lamentavelmente. A não ser que a gente passe por uma reformulação, como eu disse, né, nesse momento exato, há um grupo de investigação internacional que envolve universidades de vários países, justamente tentando trabalhar essa questão da aporofobia no direito penal, quer dizer, como construir medidas, né, ferramentas legislativas, normativas, para impedir esse tipo de seletividade. E é um desafio enorme, né, fazer isso, né? Mesmo considerada cada realidade de países, as realidades são distintas, né? No Brasil a gente fala de escravidão, de racismo, quando a gente vai para o contexto europeu a gente está falando de um contexto de imigração, enfim, lá o problema são os imigrantes, mas nós temos cenários de exclusão e há um esforço de estudo muito grande nesse momento, né? Agora, o quanto esse estudo consegue, né, contaminar no sentido positivo, né, as nossas práticas legislativas, nosso processo legislativo, e tenho sérias dúvidas. Tá bem, exatamente. Como o Adriano bem colocou, nós, nesse primeiro semestre, né, nós tivemos, entraram em vigor 2 leis, a lei de abuso de autoridade e a lei anticrime, né, 2 leis que entraram, na verdade, a lei do abuso de autoridade 2 meses antes da publicação, mas entrou em vigor 120 dias após, e a lei anticrime, que a um só tempo alterou 17 legislações, e na qual impera, né, um narcisismo de um ponto de vista, não só pelo nome da lei anticrime, mas por dizer no artigo 1º que esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, e que dá 30 dias de vacácio para que todos os operadores do direito passem a utilizá-lo. Então, nesse primeiro semestre, o que mais se falou da lei anticrime foi os acordos de não persecução, como bem colocou o Antônio Tolvo, medidas de consenso de uma forma mais regulada, mas nós vimos, por outro lado, né, essa tendência de um direito penal máximo, em que aumentou o tempo de cumprimento de pena para 40 anos. Né? Então, esse é o nosso direito penal, esse é um direito penal híbrido, nosso futuro que nos aguarda, um direito penal que, ao mesmo tempo, quer resolver de forma célere o processo penal, evitando uma denúncia, ao mesmo tempo um direito que encarcera mais do que nunca, em que os inputs dentro do sistema são maiores que os outputs. Não temos mais indulto, né, já desde do último governo, então não aumentou a dificuldade de progressão de regime, o número de crimes hediondos também aumenta, então o cenário do direito penal é de dureza, né? Esse é o que se vê, e a questão da proporcionalidade parece que não
Não foi o norte do nosso legislador. Talvez o Adriano também possa colocar alguma questão, mas a proporcionalidade enquanto uma proibição de excesso, mas também como uma proibição de insuficiência na resposta penal, parece que não teve uma obediência nesse sentido, né? Nós trouxemos a lei anticrime, mas as contravenções penais continuam existindo. Qual é a razão de ser de uma contravenção penal em pleno século XXI? Né? E nós temos determinados tipos penais cuja dignidade é muito importante e que não recebem a devida roupagem. Também não há um incremento em tipos que necessitam ter um incremento. Então, são discussões que os penalistas poderiam contribuir, inclusive para repaginar determinados delitos que são importantes, violência doméstica, por exemplo, crimes de ameaça, simples ameaça, é juizado especial criminal. Então, algumas situações que nos fazem pensar de como vai ser o direito nos próximos 15, 20 anos, dentro de uma lógica que tem um forte apelo repressor e populista. Esse é o cenário do direito penal atual. Camille, até pegando o seu gancho, eu queria fazer uma pergunta para o Antônio, porque, de alguma forma, ele trouxe aqui um endereçamento na fala dele, que uma das tendências seria quase que uma americanização do direito penal. Não dá para frear esse tipo de incorporação. Você mencionou, mas, por outro lado, você coloca a provocação de como que essa incorporação deve ser feita. E eu queria te fazer uma pergunta, Antônio, trazendo-se essa sua fala, fazendo cotejo com a fala da professora Ana Elisa, porque ela traz o discurso de seletividade, um discurso de encarceramento em massa. E eu queria ouvir de você, Antônio, como você enxerga uma adequada incorporação desses institutos da Common Law para frear uma política de encarceramento, para, de repente, de alguma forma, utilizar esses instrumentos de despenalização, né, instrumentos de direito penal premial, para, de alguma forma, aprimorar esse problema, mitigar esse problema apresentado pela professora Ana Elisa, porque, de fato, os defensores dos acordos de não persecução, eles apontam que esse é o único caminho que permite que os casos relevantes sejam, de fato, apreciados pelo judiciário e, por outro lado, aplicando sanções mais baixas, penas restritivas de direito, haveria um desencarceramento, né, uma política de desencarceramento. Gostaria que você comentasse esse ponto, por favor. Felipe, eu penso que isso é fundamental, porque eu compartilho da visão da professora Bechara sobre não termos uma ilusão não temos que ser otimistas com o direito penal. E essa seletividade, a meu sentir, isso deve se alastrar, deve se aprofundar com essa utilização dos acordos de maneira em larga escala. Se nós vivemos num tempo, como disse o desembargador Ney Belo, em que muitas pessoas se orgulham da sua própria ignorância, e concordo integralmente, muitos desses institutos que nós trazemos, eles são trazidos como se fossem efetivamente, olha, eu estou trazendo um instituto que é amplamente utilizado nos Estados Unidos, nos países de tradição common law. Então, eles são trazidos como se efetivamente fossem amplamente aceitos, e isso não é verdade. Por exemplo, não se fez uma discussão ampla sobre toda a problemática envolvendo plea bargain nos Estados Unidos. O livro do Vinícius Gomes Vasconcelos, que é excelente, aqui peguei para me dar um socorro a uma estatística que ele traz que é terrível, que é a quantidade de casos que são resolvidos por acordo nos Estados Unidos. É algo impressionante. Então, ele traz a análise dos próprios americanos, que foi algo que nós não fizemos. Ou seja, nós estamos trazendo um instituto e nós não vimos como ele é aplicado no país de origem, não vimos o que a dogmático, o que os doutrinadores dizem a respeito desse instituto,
E estamos simplesmente trazendo, incorporando, não se faz uma ampla discussão. Depois de aprovada e sancionada a lei, houve aquela polêmica em torno do juiz de garantias, então, e daí foi para o Supremo, que suspendeu, e daí se propuseram as audiências públicas. Eu vejo com muita preocupação a seletividade do sistema, porque a corda, infelizmente, sempre rompe do lado mais fraco. E a professora Gina Turner, eu estava tentando me lembrar, que faz um diagnóstico do plea bargain nos Estados Unidos, e são 95% dos casos nos Estados Unidos resolvidos pelo sistema transacional da culpa. Ou seja, aquela nossa visão romantizada, por vezes, trazida pela literatura e trazida por filmes que nós consumimos, por séries que consumimos, do grande advogado que faz uma grande sustentação e convence o júri, aquilo se muito, 10% dos casos. Então, há algo muito errado em um sistema em que tanto é resolvido negociando, e uma negociação em que eu não tenho o mínimo pressuposto de uma negociação. Diriam os privatistas que o pressuposto de um contrato é a autonomia da vontade. Eu não consigo negociar com quem é mais poderoso que eu. Eu me sento em frente ao Ministério Público, ao delegado de polícia, e vou falar: não, eu não vou aceitar essas condições, eu quero reduzir a minha sentença, quero redimensionar o enquadramento típico. Eu não tenho condições de negociar se eu não estou em pé de igualdade com o negociador. Isso é básico. Também me preocupa que nós tragamos esses institutos sem trazer também a mentalidade que os acompanha. Então, por exemplo, nós temos, envolvendo o plea bargain, nós temos toda uma ideia de eficiência do sistema de justiça. Há cálculos que, se eu deixar de resolver 10% dos casos, se eu deixar de resolver 90% dos casos em acordos e passar a resolver 80%, eu terei decuplicado o orçamento que eu disponho ao judiciário e aos promotores. Então, eu não vejo como essa lógica possa ser trazida para o Brasil. Eu acabei não falando, uma das outras críticas que o professor Reale faz nesse texto, e um diagnóstico da falência do Juizado Especial Criminal e da transação penal como um instituto de repressão ao delito, com a edição da Lei Maria da Penha, que é 2006, se não me falha a memória, 11.340, nós temos uma expressa previsão de que não seja aplicada a transação penal. E essa expressa previsão, ela é trazida pelos movimentos feministas, dizendo: olha, a transação penal, o sujeito, o agressor, ele vai lá, paga uma cesta básica e volta a agredir. Ela não funciona como sistema de repressão, como sistema de coibição e prevenção dos delitos futuramente. A transação penal e o Juizado Especial Criminal, ele teve como um efeito colateral no Brasil a ressurreição de condutas que ninguém se falava mais, porque elas ficavam nos escaninhos das delegacias e elas não chegavam ao judiciário. Então, todas aquelas condutas de perturbação do sossego, de condutas menores, porte de arma branca, tudo aquilo que não vinha ao judiciário passou a vir porque o caminho é muito mais curto. A transação penal, o termo circunstanciado, ele representa um atalho. Então, eu penso, evidentemente eu não consigo me despir da minha beca de advogado enquanto eu estou pensando o sistema jurídico. Eu penso no meu cliente que senta no meu escritório e fala: então, eu aceito ou não essa transação? Eu falo: olha,
você vai gastar com meus honorários, você vai ter todo um envolvimento com esse processo por 1, 2, 3 anos. Você que escolhe. Eu penso nisso e certamente esse será um raciocínio que nós poderíamos transpor ao acordo de não persecução penal, futuramente, se vier em sua totalidade o plea bargain. Infelizmente, essa seletividade, em se tratando de advogados dativos, em se tratando de defensorias públicas assoberbadas com processos, não haverá uma paridade de armas entre acusação e defesa. E aí eu terei o mesmo inchaço que se vê no sistema norte-americano, eu terei no sistema brasileiro. Acredito que a professora Bechara queira fazer um comentário, ele está levantando a mão. Professora, por favor. Me parece também que o Adriano quer fazer um comentário, então depois da senhora pode ser o professor Adriano daí, tá bom? Na verdade, eu queria concordar com o Dr. Tovo, né, e dizer que, em primeiro lugar, que esse estudo que o professor Miguel Reale fez na Universidade de São Paulo foi um estudo que foi pedido e foi utilizado pelo professor Schunemann, na Alemanha. Isso fez parte de um projeto de discussão entre as duas universidades, no momento em que a Alemanha estava se deparando com essa discussão de adoção ou não de acordos penais, né, e quais eram as consequências disso. Portanto, eles queriam saber qual era a experiência no Brasil, né, e a gente mostrou, a partir de uma pesquisa de campo, que a experiência pode ser muito ruim, né? Quer dizer, o aproveitamento da então figura transação penal, que a gente estava estudando lá para o professor Schunemann, mostrava que era um mecanismo mais de limpacatórios, né, do que um mecanismo de justiça, de efetivação de justiça. E em relação a isso, é importante a gente voltar à discussão, né, muito bem feita pelo Dr. Tovo em relação, não só com a visão do advogado, mas com a visão de alguém que quer pensar uma intervenção mais racional, né, do direito penal. Quer dizer, e ele fala que é importante ver a raiz do Instituto, né, e quando a gente fala do processo penal e do nascimento do plea bargain, a gente está falando de uma raiz que é totalmente diferente da nossa, né? A gente não tem um processo penal acusatório, né? Quando a gente fala, por exemplo, da realidade norte-americana, né, em que ele falou que 95%, em alguns estados americanos chega a 97%, né, o número de casos decididos por acordo, né, que não são julgados efetivamente. Ali a gente fala de uma realidade completamente diferente, em que eu tenho como um dos primeiros momentos, né, do procedimento criminal, o momento dos pleas, né, das declarações, né, onde o nosso agente vai se declarar culpado ou não culpado, né, e isso faz toda a diferença ali no sistema deles, porque quando ele se declara culpado, né, até tem previsão legal expressa no sentido de quanto antes ele se declarar culpado, menor vai ser a pena que vai ser imposta, mais redução da pena o juiz tem que aplicar, dentro de uma lógica pragmática, né, de uma lógica eficientista, mas isso dentro de um procedimento em que o plea bargain é visto como método de solução de casos, não método de busca da verdade ou de justiça, mas simplesmente método de solução de casos. Quando a gente fala do nosso sistema, em que o juiz tem um papel bem diferente, né, do juiz homologador, de lá, a gente tem um juiz que tem um papel muito mais ativo, em que a gente fala de uma busca da verdade, né, é muito estranho falar nesse tipo de acordo, né, e a tendência que esse acordo funcione mal parece muito grande, né, a exemplo do que aconteceu com a transação penal, dentro de uma lógica seletiva. Então, quando o Felipe faz aquela pergunta de, bom, se isso é uma tendência, um caminho sem volta, quer dizer, se a gente vai chegar a ter isso no Brasil, quer dizer, como contribuir para uma aplicação mais racional, né? Eu acho que tem algumas orientações que são fundamentais aqui, né? Em primeiro lugar, que isso tem que ser considerado um direito subjetivo do acusado, né? E não um privilégio que ele pode ou não receber, a depender da concordância do Ministério Público, né? Então, como direito subjetivo, quer dizer, isso independe da concordância do Ministério Público, né? O Ministério Público vai decidir se propõe um acordo ou não, né? De outro lado, a gente tem que falar de uma garantia de ampla defesa durante o inquérito policial. E isso é meio que novidade para a gente,
né, no nosso sistema. Então, a gente tem inquérito policial que tem que passar a se conduzir não só a colheita de circunstâncias que interessam a acusação, mas também de elementos que vão interessar a defesa, né? De outro lado, a gente ainda pode falar de uma modificação importante dentro do processo penal, modificação legislativa, né, a estabelecer para o Ministério Público um dever de investigar não só as provas e circunstâncias incriminatórias, mas também investigar as provas que interessem ao acusado, né? E aí a gente tem o problema que o Dr. Tovo falou da paridade de armas, ou da falta de paridade de armas, né, e da própria lealdade. E é importante dizer que, mesmo no cenário norte-americano, né, o plea bargain vem enfrentando muita crítica, né, muita crítica mesmo, né, por ser entendido como um contrato de adesão, por haver o overcharging, né, quer dizer, que é uma acusação muito maior, né, para forçar o acordo. Então, quando a gente fala de paridade de armas e de lealdade processual, né, seria interessante a criação de uma regra que obrigasse a acusação, sob pena de sanção, a revelar no momento da denúncia, né, todas as provas relacionadas ao fato, né, para não ficar blefando, né, porque senão fica um jogo absolutamente desleal, né? Assim como eu acho que é fundamental haver a obrigatoriedade ao juiz de direito, né, de realizar um controle no momento do recebimento da inicial sobre uma tipificação correta do fato imputado, né, evitando esse excesso acusatório que eu mencionei, né? Então, só para dar algumas, enfim, que seriam algumas ideias de tentativa de controle, mas sem muita esperança, né, de que isso vá ser aplicado no sentido de massa, né, para trazer mais justiça, né? Talvez seria a injustiça célere que comentou o Dr. Tovo usando as palavras do professor Miguel. Era isso, desculpa interromper. Professora Ana, muito obrigado, realmente esclarecedor, e agradeço bastante pela sua posição. Professor Adriano, você queria fazer um comentário também? Praticamente já fui contemplado aí pelas ótimas intervenções do Antônio e da professora Anelisa, mas eu acho que realmente a gente tem que repensar esse uso indiscriminado, esse gosto pelo princípio da oportunidade, né, da ação penal. Eu não sou um grande conhecedor do assunto, embora seja, digamos, discípulo do maior adversário da barganha no direito e processo penal, que é o professor Schoenemann, há muito tempo, né? Esse texto que foi citado pelo Antônio é muito interessante, a crítica ao direito, ao processo penal norte-americano, né? E eu acho que a monografia recente mais, talvez, que toque no assunto de forma bastante convincente é do Felipe de Lorenzi, um jovem penalista do Rio Grande do Sul, e recomendo a todos, né, ler a tese de doutorado dele sobre o assunto, porque, por exemplo, há pessoas defendendo que o artigo, a mudança, né, reforma do artigo 28, que agora permite que o Ministério Público dê a palavra final, né, sobre o arquivamento do inquérito, seja uma expressão do princípio da oportunidade dessa. E não é, né? Isso quer dizer que quem define a competência de quem vai promover o arquivamento, mas não diz nada a respeito do conteúdo, se deve ou não arquivar, se está na disposição do Ministério Público ou não arquivar. Uma coisa também que me causa um pouco de perplexidade é a exigência da confissão nos acordos de não persecução, né? Isso não me parece um corpo estranho aí, né? E pode gerar algumas distorções, como, por exemplo, isso eu tenho que dar o crédito aqui, eu não sei quais são as autoras, mas eu sei que são autoras, um artigo que eu li recentemente, eu acho que das advogadas lá do escritório do Malheiros, da perplexidade que surge em caso de coautoria, né? Em que alguns réus fazem um acordo e confessam, incriminando terceiros, né, e o terceiro não faz o acordo, ou não faz jus o acordo, porque é reincidente. Então, não só o acordo de não persecução estaria sendo usado como plea bargain, mas também como colaboração premiada, fora das hipóteses legais, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no freio sobre isso e repensar esse gosto desse que seria, digamos assim,
uma das consequências aí do sistema acusatório que é tão elogiado. Eu acho que é claro que a noção de obrigatoriedade da ação penal pode parecer algo autoritário, antigo, mas é ainda um princípio a ser levado a sério, porque o princípio da oportunidade, a aplicação do princípio da oportunidade não é simplesmente desafogar o judiciário, mas pode ser muitas vezes usado como um mecanismo de coação, como um mecanismo de ampliar o poder de barganha do Ministério. Obrigado, Adriano. Bem, o painel de hoje, especialmente para mim, está bastante proveitoso, mas por conta do horário a gente vai ter que já endereçar aqui para o encerramento. Agradeço ao Antônio pela presença, a Anelisa, ao Adriano, a Camille, minha colega de mediação. Antes de passar a palavra para o Ney para fazer o encerramento, só queria anunciar o painel de amanhã, que é o encontro 67, ocorrerá às 5 horas da tarde, com o título Desafios de Mercado para Startups e Legal Techs, antes e depois da pandemia. Contaremos com Luiz Melgarejo, que é Head do Jus Brasil, Samantha Oliveira, Head Data Protection Acesso Digital, Lídice Xavier, Head da Legal ID Wall, Ângelo Caldeira Ribeiro, CEO da Looplex, e na mediação estará Ivan de Franco e o Sérgio Alves, ambos professores do IDP. Então, agradeço a todos pela presença, pela participação, foi um debate incrível, e passo agora a palavra para o Ney para fazer o encerramento. Ney, por favor. Bom, vou mudar um pouquinho de papel, né? Em vez de expositor, eu viro convidante, já que o projeto é meu do Rodrigo, ou do Rodrigo e meu. Eu queria efetivamente agradecer, Ana, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aceito o meu convite, fiquei muito feliz. Não é a mesma coisa do convite que você me fez para a banca na USP, porque lá era pessoal, era tudo muito mais, mas esse tempo já passou, vai voltar em breve, mas por enquanto ele está meio away. E Antônio Tovo, prazer enorme participar contigo, eu achei excelente todas as suas colocações, não precisa fazer isso mais vezes, puder fazer ao ar livre, acho que vai ser bem melhor. O Itamaraty fechou, mas deve reabrir, vamos ver se a gente faz alguma coisa em breve. Mesma coisa, Adriano, se não for por aqui, vamos ver se a gente se encontra com a Laura e o Luiz, com um pouquinho mais de frio e outras plagas, né? Mas eu queria imensamente agradecer a vocês quatro e agradecer muito a Camille por ter aceito o convite nosso para gerenciar isso aqui, gerenciar essas conversas todas. Isso tem sido muito bom, principalmente para a sanidade de todos nós em tempos de confinamento. Tá, Felipe, obrigado, como sempre, pela tua sempre pronta e perfeita mediação. Agradeço a todos, agradeço aos nossos 120 ouvintes do YouTube, foi um prazer grande e vamos ver se a gente se encontra mais vezes. A todos, muito, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, agradecemos.